Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos a festa de São Tiago, que é chamado o maior, em comparação com Santiago, o menor. Santiago menor era parente de nosso Senhor Jesus Cristo. E Santiago maior, ao contrário, era irmão de São João Evangelista, filho de Zebedeu e de Salomé, um casal que acompanhou Nosso Senhor de perto, especialmente Salomé, servindo ao Nosso Senhor com os seus bens, junto com as demais santas mulheres. Ora, nós sabemos que São João Evangelista era o mais novo dentre os apóstolos, o apóstolo chamado adolescente. E, portanto, a tradição diz que São Tiago era um pouco mais velho que São João Evangelista. E por isso, também como São João Evangelista, conservou de uma maneira puríssima a castidade até o final da sua vida. Nós vemos esses dois irmãos aparecerem no Evangelho em diversas ocasiões. Primeiro, quando acontecem as conversões dos primeiros apóstolos. Depois, em outra ocasião, Nosso Senhor apelida os dois irmãos como Boanerges, filhos do trovão. Um pouco por causa do temperamento intempestivo dos dois. Inclusive, numa outra ocasião, são eles que perguntam a Nosso Senhor, quando passa por Samaria e os samaritanos o não recebem, se ele não queria que eles fizessem cair fogo do céu para destruir a todos. E Nosso Senhor lhe censura por causa da falta de caridade. Mas também eles recebem esse apelido por causa da força da palavra pregada pelos dois. E, de fato, nós vemos esse episódio do Evangelho da Missa em que Salomé pede a Cristo que conceda para os seus filhos um lugar à sua direita e à sua esquerda, quando ele chegasse no seu reino. E Nosso Senhor lhe responde dizendo que ela não sabe o que está pedindo, porque isso era para quem estava reservado pela deliberação de Deus Pai. E, de fato, quando Nosso Senhor chega ao seu reino, ou seja, quando ele é coroado de espinhos no alto da cruz, está rodeado por dois ladrões. Ora, mas ele pergunta aos dois apóstolos: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? Eles dizem: podemos. E de fato isso se cumpre. Cada um ao seu modo bebe do cálice de sofrimento de Nosso Senhor. Depois que Nosso Senhor subiu aos céus e enviou o Espírito Santo em Pentecostes, os apóstolos se dispersaram para pregar o Evangelho em diversos lugares. Santiago ficou em Jerusalém tentando converter os judeus. Mas o seu ímpeto de levar o Evangelho era tão forte que ele foi até os confins do mundo conhecido de então, que eram a Espanha. Foi até lá, no caminho já foi pregando, mas ele se estabeleceu numa cidade chamada César Augusta. E pela corruptela da palavra, César Augusta virou Saragossa. É a palavra de a cidade de Saragossa, que existe até hoje na Espanha, às margens do rio Ebro. E diz-nos a tradição que ele foi pregar ali
e um grupo de pessoas muito considerável se converteu, mas outros que eram idólatras, que eram pagãos, não queriam se converter de modo algum e apresentavam sempre dificuldades e chegavam às vezes até a tirar serpentes em cima de Santiago. E milagrosamente ele espantava as serpentes, elas o obedeciam. Mas havia uma grande resistência, a tal ponto que ele entrou em desânimo. Ele ficou muito, muito desanimado, pensando se ele deveria continuar ali pregando, se ele deveria continuar insistindo com aquelas pessoas de coração tão duro. Então aconteceu algo extraordinário. Na época, Nossa Senhora ainda não tinha sido elevada aos céus. Estava viva com São João em Éfeso. Então, ela mesma foi socorrer Santiago. Ela foi transportada milagrosamente sobre uma coluna, sobre um pilar, e animou Santiago a retomar o seu apostolado, e depois de animá-lo, desapareceu e deixou aquele pilar que está até hoje na cidade de Saragoça, e é por isso que lá está a Basílica de Nossa Senhora do Pilar, porque foi neste pilar que Nossa Senhora apareceu a Santiago, e nós podemos ir lá e tocar esse pilar, está até hoje lá. E aconteceram milagres com esse pilar, muitos, alguns deles assim estrondosos, até com testemunhos de notários, tabeliães, uma coisa realmente incrível. E depois Santiago voltou para Jerusalém. Não sabemos exatamente quanto tempo ele ficou na Espanha, mas quando ele volta para Jerusalém, Herodes Agripa, que já era um outro Herodes, faz uma grande perseguição contra os cristãos, contra a igreja, uma perseguição terrível, e prende Santiago, e ele é atirado do alto do pináculo do Templo de Jerusalém e martirizado. De tal modo que dos apóstolos, ele foi o primeiro a morrer. O primeiro a morrer e morreu como mártir. É muito bonito, porque o primeiro mártir apóstolo foi Santiago, e o último foi São João Evangelista, o seu irmão, que não foi propriamente mártir, mas ele passou pelo martírio. São João Evangelista foi jogado numa caldeira de óleo fervendo e saiu de lá intacto, e depois de sair intacto foi mandado para a ilha de Patmos, em exílio, onde ele viu e escreveu o livro do Apocalipse. Ora, nós aprendemos com Santiago muitas lições preciosas. Primeira delas, nós precisamos querer ir até o fim na nossa tarefa apostólica, na missão de levar o Evangelho. Nós não podemos nos conformar em ficar pela metade. Nós temos que ir até o fim, porque Nosso Senhor disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em plenitude, em abundância, ou seja, vida sobrenatural. Santiago foi até a Espanha para pregar o Evangelho. Nós também precisamos ir muito longe para pregar o Evangelho. Às vezes, para levar o Evangelho para uma pessoa da nossa casa, para uma pessoa da nossa família, para uma pessoa da nossa vizinhança, para alguém que nós conhecemos, para levá-lo a Cristo, nós precisamos fazer esforços tremendos e não desistir jamais. Nós precisamos ir até o fim para convertê-los. Nós não podemos ficar desanimados e terminar antes. Nós precisamos ir até os confins, até o extremo, até onde for preciso para levar o Evangelho de Nosso Senhor. Em segundo lugar, muitas vezes nós temos medo do sofrimento. Santiago foi o primeiro apóstolo
a sofrer o martírio. Às vezes nós ficamos muito incomodados com a cruz, com a dificuldade que chega. Nós até nos conformamos em sofrer por último, mas sofrer em primeiro lugar nós não queremos. Nós queremos ser os primeiros nas honras, não nas dores. Santiago foi o primeiro nas dores. Ora, se ele foi até o último rincão da terra para pregar o evangelho, ele foi o primeiro a sofrer o martírio. Nós também precisamos, queridos irmãos, ser os primeiros, ou seja, nós temos que ter prontidão para a cruz. Nós temos que ter prontidão para a dificuldade. Nós temos que, diante da oferta que nosso Senhor nos faz, para padecer um pouco com Ele, nós devemos dizer, podemos, corajosamente, como eles dois fizeram. Podeis beber do cálice que eu vou beber? Podemos. Ou seja, nós temos que ter a disposição de abraçar a cruz, de abraçar todos os trabalhos, todos os sofrimentos, e ficarmos até contentes com isso. Quando alguma dificuldade aparecer, nós devemos até nos sentir acariciados por Deus, por sabermos que Deus nos permite passar alguma dificuldade por Ele. Às vezes nós gostaríamos que tudo fosse muito bem, e nós dizemos, mas por que isso aconteceu na minha casa? Estragou a minha vida, estragou a vida da minha família, estragou a nossa história. Não, não estragou. É Deus com a sua cruz nos moldando, de um modo que só Ele entende. E por último, todos nós temos momentos de desânimo. Isso acontece na vida de todos nós, aconteceu na vida de Santiago, e também acontecerá na nossa vida. Mas nós temos um recurso que Deus nunca deixa de usar em nosso favor, que é a sua Mãe Santíssima. Assim como Nossa Senhora foi até onde estava Santiago, quando ela estava ainda neste mundo com São João Evangelista, seu irmão, quanto mais agora que ela está nos céus, e contemplando o seu Filho, ela também nos contempla, ela nos vê em tudo aquilo que nós passamos. Cada vez que nós dizemos Ave Maria, alegra-te Maria, ela vem para nos alegrar, para nos socorrer, para nos animar, para nos levantar, para nos colocar de novo na luta, para nos fazer não desistir jamais. Como nossa intercessora, como nossa defensora, como nossa advogada, como aquela que nos exorta, que nos estimula, que nos encoraja, que nos leva a cada dia para frente. Vamos, portanto, pedir à Santíssima Virgem a graça de nós jamais nos desencorajarmos. Algumas vezes será difícil, porque nós somos humanos, e como seres humanos nós passamos por momentos de maior desencorajamento. Mas ela é nossa Mãe Santíssima. Ela intercede por nós, de tal modo que, assim como Santiago, nós nos reergamos. Vejam, depois que Santiago morreu como mártir, por um tempo seu corpo ficou em Jerusalém, mas depois levaram-no para a Espanha, e quando as suas relíquias foram redescobertas, ele foi trasladado para Compostela. E até os dias de hoje, milhões de pessoas percorrem esse caminho, essa jornada espiritual, e vão até Compostela. Para quê? Para assim como Santiago recebeu este encorajamento da Santíssima Virgem, nós também recebermos um encorajamento espiritual para prosseguirmos nesta grande peregrinação que nos leva ao céu, que nos faz cada dia buscarmos com mais gozo a santidade, essa santidade que agrada a Deus. Que nós espiritualmente nos unamos a tantos milhões de peregrinos e também, diante de Santiago, nós digamos à Santíssima Virgem, nós precisamos
do vosso ânimo, da vossa disposição, da vossa coragem para tomar as decisões que nós precisamos tomar, de fazermos aquilo que nós precisamos fazer, de cortarmos os laços que precisamos cortar, de operar tudo aquilo que for necessário para agradarmos a Cristo e para sermos a cada dia mais semelhantes a Ele, como foi Santiago, semelhante ao nosso Senhor na vida, semelhante ao nosso Senhor na morte, como primeiro, a abraçar a cruz e a ir até o fim, até o derramamento do seu próprio sangue.